O que o divórcio representa e por que ele existe? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre este tema, agora no programa Escola Bíblica. Que alegria! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que você passou seu final de semana? Olha, na quinta-feira eu sempre faço aquele convite. Vou fazer mais, viu? Vou fazer mais, porque eu tenho recebido assim notícias, informações, surpresas muito agradáveis. Quando eu convido você para procurar a igreja adventista mais perto da sua casa, para você ser recebido, meu objetivo é que você receba nosso acolhimento, para que você entenda mais da palavra de Deus. E eu tenho recebido notícias assim de pessoas que chegam lá e dizem, realmente, o pastor Gilmar me convidou para vir aqui. Vou te dizer, isso é muito, muito legal. Eu entendo que às vezes você tem um convívio da sua comunidade religiosa, lá da sua igreja, mas você será sempre bem-vindo. Por isso, entre no site encontreumaigreja.com.br e procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Você vai ser bem-vindo. Eu espero que você tenha visitado a igreja adventista, não sei se você foi a sua comunidade religiosa nesse final de semana. A gente está estudando um tema sobre família em dezembro e agora no mês de janeiro. Eu quero dizer para você que o convívio de uma comunidade religiosa é essencial para que haja cada vez mais a união familiar. Uma comunidade religiosa nem sempre é um ambiente, não é um ambiente perfeito, um ambiente de total harmonia. A gente diz, né? Deveria ser, né? Porque estamos ali diante do Senhor Jesus, estamos sendo transformados pelo poder da graça, mas às vezes a gente tem situações que criam uma desarmonia, como na casa da gente. Mas eu vou te dizer, mesmo que a gente tenha os desafios, esse é um lugar especial e a família se une quando vai à igreja junto, quando ora junto. Lógico, ali é um momento que é a extensão do que acontece na sua casa. Portanto, esteja em união aí na sua família, na sua casa. Se existe diferença religiosa, eu sempre digo assim, respeite essas diferenças, ame muito, ore e revele o amor de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. E sem forçar a barra, entendeu? Porque às vezes fica insistindo. Se alguém se afastou dos caminhos, respeita esse processo de retorno do tempo, só ama e ora. E quando for preciso, pode chorar. Chore diante do Senhor Jesus. E se você quer saber mais de como ter um ambiente familiar agradável, está aqui, Peça a sua revista Esperança Entre Família. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Isso mesmo, só escrever aí, Quero uma revista. Tá aparecendo aqui, 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Lembrando, todo o material distribuído aqui pela TV Novo Tempo, a nossa revista Esperança, não tem nenhum custo para você, porque os nossos anjos da esperança já fizeram a sua doação. Então, você não vai ter nenhum custo. Pode acreditar, tá bom? Vamos orar? Nós vamos conversar hoje e amanhã sobre um tema muito desafiador, dentro do contexto bíblico, e um tema que machuca, um tema que fere quando nós, em algum momento da vida, passamos por ele, que é o tema do divórcio. Vamos orar. Pai do céu, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez nesse momento. Nos dê compreensão, nos dê lucidez, entendimento, um coração aberto, para que a gente entenda o que o Senhor tem para nos dizer e também, se alguém está passando por essa situação de divórcio, se alguém recebeu essa notícia, do seu cônjuge, o abandono, se alguém foi abandonado, se isso faz pouco, muito tempo, que ele receba o consolo através do Santo Espírito. E se alguém está pensando nisso, se um casal está em crise, eu clamo em nome de Jesus Cristo pelo resgate,
pela restituição desse casamento. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema extremamente desafiador, mas que infelizmente você pode passar, não é o plano de Deus. E para a gente entender o tema do divórcio, nós precisamos conceituar ou resgatar o tema do casamento na Bíblia. O que é o casamento dentro do contexto bíblico? A lição número 10, se você tem a sua revista, a gente falou semana passada a primeira parte sobre o adultério e agora a gente vai tratar hoje e amanhã sobre o divórcio, tá? O casamento, ele é visto como uma aliança entre os cônjuges e Deus, com a ideia de ser para a vida toda, refletindo a fidelidade e o compromisso. Esse é o plano de Deus. Deixará pai e mãe e vai se unir à sua esposa e os dois vão se tornar um só corpo e uma só carne. A gente vai explorar um pouquinho isso, porque esta é uma unidade composta que se faz. São dois seres que se tornam um ser só. E quando nós pensamos na dissolução disso, ou seja, do desfazer disso, os dois se tornaram um. E a ideia é como se eles tivessem sido soldados agora, né, colados, né, a unidade que se compôs. E desfazer disso faz com que um leve o pedaço do outro. Por isso a gente vai ver dentro do contexto bíblico como isso é tão desafiador, é tão assim, tão terrível na visão divina. O divórcio, no entanto, é permitido em situações específicas, mas a intenção divina é que o casamento seja duradouro e inquebrável. A gente vai ver que em determinada situação, por causa da dureza do coração, esse é um processo que às vezes é até um pouco incompreensível para o ser humano, né? Deus dá abertura entendendo a limitação humana. Deus vai, na Bíblia, apresentar isso de forma muito clara. Vamos fundamentar isso. Então, não é o plano original de Deus que isso aconteça. No Antigo Testamento, a lei de Moisés permitiu o divórcio, mas com restrições. E a gente vai relembrar aqui o que está em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher, ou também se ele morrer. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. Deuteronômio, capítulo 24. A gente leu aqui, às vezes a gente tem uma outra expressão que é um pouquinho diferente. Deixa eu só voltar o verso 1 aqui, só para a gente... aqui, o verso 1. Se casar-se com a mulher, depois não quiser mais encontrar nela algo que a reprova. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, veja que essa expressão, originalmente, ele dá a ideia de que algo que reprove, que está relacionado à sua conduta, a sua conduta em termos de intimidade, a sua conduta em relação ao sexo oposto. E aqui abre interpretações e a gente vai ver no Novo Testamento, porque para alguns se tornou algo muito comum, qualquer coisa se tornou razão para o abandono. E a gente vai ver que na época de Jesus haviam duas linhas rabínicas que vão analisar o divórcio de forma diferente. Uma um pouco mais tradicional, somente pela traição, pelo adultério, e outra por qualquer razão. E aí o Senhor vai ampliar, o Senhor vai apresentar de forma muito clara como deveria acontecer. Então, originalmente a ideia, a gente vai confirmar isso no Novo Testamento, está se referindo a uma conduta sexual que comprometa a sua fidelidade. Tá?
E é interessante, tem uma outra coisa, que os homens começam a se beneficiar disso. E o Senhor vai resgatar isso, porque essa é uma responsabilidade do homem e também uma responsabilidade da mulher. O primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela, ele que a abandonou, visto que ela foi contaminada, ou seja, que ela teve envolvimento agora com seu segundo marido e ela foi deixada ou ficou viúva. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Porém, essa permissão para o divórcio por questão de conduta sexual ilícita é considerada uma concessão divina devido à dureza do coração humano. Então, o propósito original de Deus é que não houvesse o divórcio. O Senhor dá a concessão diante de uma conduta sexual ilícita. Esta é a única razão. E como eu mencionei, por uma interpretação equivocada, se desenvolveu costumes de ser, por qualquer razão, um homem que ficasse desgostoso com a conduta da mulher. E aí, se a gente vai estudar, a gente vê por ter cozinhado de forma inadequada. Ele deixava essa mulher. E isso se torna um hábito. Isto é reprovável ao plano de Deus. Vamos fundamentar ainda mais dentro do texto bíblico. Quando a gente vai para Malaquias, capítulo 2, e o contexto de Malaquias é uma condenação, ou seja, uma aversão divina, porque aqueles homens estavam abandonando suas esposas por qualquer razão e tendo agora uma outra pessoa, uma outra mulher. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito, e porque somente um, porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Isso aqui também resgata um tema que às vezes é incompreensível no Antigo Testamento, que é a poligamia, um homem ter várias esposas. Nunca a poligamia, a gente já falou isso quando a gente viu os cenários das famílias, os retratos de algumas famílias do Antigo Testamento. Nunca foi plano divino que o homem tivesse várias esposas. A poligamia não é aprovada dentro da palavra de Deus. O Senhor vai tolerando, há um processo de adaptação cultural, a gente vê claramente isso, mas não há aprovação. Olha a sequência, o verso 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Havia no compromisso, como que quando o indivíduo assumiu o compromisso do casamento, ele estendia um pedaço do seu manto. Ele estava dando um pedaço do seu manto, dizendo assim, agora eu tenho uma ligação com você. E o texto bíblico diz que quando ele rompe isso, quando ele quebra isso, olha o que diz o texto, e aquele que cobre de violência as suas roupas, ou seja, ele está agindo, quebrando um compromisso que ele assumiu diante de Deus. E a expressão é, o Senhor odeia o divórcio. Há uma rejeição, o Senhor não aceita isso. Assim como o Senhor ama a união, o Senhor deseja que um casal esteja unido no mesmo propósito, há uma aversão quando o homem quebra este compromisso. E quando a gente está falando aqui de homem, quando o homem ou a mulher quebra esse compromisso. Por quê? Como eu mencionei inicialmente, os dois se tornam um só corpo e uma só carne. Essa unidade composta. E agora é como se fosse um dilaceramento, sabe? Um pedaço da carne de cada um se vai. Os dois estão soldados, estão grudados, e quando isso tem que romper, um pedaço de cada um se vai. Por isso é tão odiável, é tão aversivo para o Senhor. E as marcas ficam. É lógico,
O Senhor não deseja que as coisas aconteçam, mas o Senhor vai curando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai restituindo, o Senhor vai dando paz. Agora essas marcas ficam. E se a gente pensar um pouquinho mais e ampliarmos um pouco as marcas para aqueles que estão ao redor, os filhos, por exemplo. Por isso, quando a gente vai tratar aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso amanhã, quando a gente pensa na questão do divórcio, a Bíblia dá a abertura para um divórcio no caso de um comprometimento da conduta sexual, tanto de um quanto de outro, por causa da dureza do coração. Isto para um novo casamento. A gente pode ter outras razões, podemos ter outras razões sérias para um divórcio. Agora, de permissão para um novo casamento é no caso de traição. Agora, nós podemos ter violência doméstica. Isso não pode ser admitido também. Isso não pode ser aceito que um casal viva em violência doméstica. E é claro que o Senhor não deseja isso para uma família, a violência. Por isso, você tem aí a escolha de seguir a sua vida. Você tem liberdade para isso. Vamos na sequência. O divórcio é uma permissão, não um mandamento, porque esse não é um propósito do Senhor. É uma permissão. O Senhor entende o contexto. Agora vamos para o texto de Mateus, capítulo 5, e a gente vai aprofundar um pouquinho essa ideia de que esta visão incompreensível da permissão divina fez com que costumes fossem tomados e se tornou comum abandonar por qualquer razão. Olha o que diz o texto. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, ou seja, liberdade, aquele que abandonar, dê liberdade para ela. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete o adultério. Então, se o indivíduo abandonou, ou se alguém abandona, se não foi pelo caso de relação sexual ilícita, não está livre para um novo casamento. Por isso, só está livre se foi no caso de relação sexual ilícita. Se isso acontecer, abandonou por outro motivo, ela não constrói agora um novo casamento. E se construir um novo casamento, se envolveu fora dos planos de Deus. E aquele que se envolveu com este ou com esta, esse também se torna um adúltero. O adultério é visto como uma violação grave do compromisso matrimonial. A gente viu isso na quarta e na quinta-feira. E por isso a Bíblia concede uma exceção para o divórcio em tais circunstâncias. E esta é a única circunstância, o único motivo. Vamos compreender um pouquinho mais com a leitura de Mateus capítulo 19, versos 1 a 11. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia. Eu citei para você que haviam duas escolas rabínicas, de Hillel e Shammai, no tempo de Jesus. A de Hillel era uma escola rabínica liberal a respeito do tema do divórcio. Lembra que as escolas rabínicas elas davam interpretação a respeito da lei. E Hillel era uma escola liberal, ou seja, por qualquer razão o indivíduo poderia abandonar a sua esposa. Shammai era uma linha mais tradicional, uma linha mais conservadora, e havia uma única razão que um indivíduo poderia abandonar, que é o caso de relação sexual ilícita. Vamos entender um pouquinho quando Jesus vai falar sobre esse tema. Mateus 19, verso 1 e 2. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, se a gente lê o capítulo 19, deixa eu só abrir aqui, porque eu gosto de ver que palavras que foram concluídas no verso anterior. É lógico que ele vai mudar totalmente o discurso, mas ele falou sobre a parábola do credor incompassivo, o indivíduo que recebe perdão. Olha que interessante, né? Nada do que está na Bíblia não está de forma intencional. Então, quando ele fala o discurso é longo. Quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? É a pergunta de Pedro. Até ele vai dizer aqui,
Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes, porque no máximo eles perdoavam 3 vezes. E aí o Senhor vai contar a parábola do credor incompassivo. Ou seja, o Senhor vai dizer assim: o indivíduo tinha uma pequena dívida e ele foi perdoado, mas aquele que o perdoou tinha uma grande dívida e não recebeu, não pediu perdão, não concedeu o perdão. Então, para o indivíduo que clama, que tem uma grande dívida, é o contrário, né? Tem uma grande dívida, recebeu o perdão. E ele tinha um outro que lhe devia pouco, ele não concedeu perdão para esse. Então, dentro desse tema do perdão, aí o texto vai dizer assim, olha só. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, falando sobre o tema do perdão, e você vai ver que tem uma ligação, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. Vieram, deixa eu voltar aqui. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Lembra que na sequência está falando a respeito do tema do perdão. E agora, por que ele está perguntando: é lícito o marido deixar a sua mulher por qualquer motivo? Porque haviam essas 2 linhas de crença. Uns por qualquer motivo, outros somente por relação sexual ilícita. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que lhe disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne? Lembra que Jesus está resgatando o princípio do casamento, aquilo que a gente falou lá no começo. Lembra? Os 2 se unem, os 2 são um só. Este é o plano original do Senhor. Vamos lá, sequência. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então o Senhor está dizendo: não é este o plano original. Replicaram-lhe: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Nunca foi o plano original que houvesse esse rompimento. Foi por causa da dureza do coração. O Senhor entende, sabe, o Senhor compreende a limitação do ser humano de conviver diante de um cenário que parece insuportável. E a gente vai ver qual é, porque o Senhor vai dizer a razão. O Senhor vai dizer o único motivo para que fique claro para aqueles indivíduos que viviam naquela cultura religiosa que não poderia um indivíduo deixar sua esposa, repudiar, abandonar, divorciar-se dela por qualquer razão. Dá para entender? Então o Senhor está dizendo assim: não era esse o plano original. Mas como existe uma limitação, e nem é só, sabe, de oferecer o perdão, porque um indivíduo, por pior que seja a situação que ele passe, o perdão ele deve conceder. Agora, o convívio, é isso que o Senhor vai apresentar, é tão desafiador que esse é o motivo pelo qual o indivíduo pode deixar para construir um novo casamento. Sequência. Vamos lá. Eu, porém, vos digo: quem abandonar, quem repudiar, quem deixar, quem divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Está se repetindo exatamente aquilo que o Senhor disse lá no Sermão do Monte. O Senhor está dizendo que esse ou esta é a única razão para que o indivíduo se divorcie. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Diante dessa situação, diz o texto bíblico,
né? Os discípulos disseram: Senhor, diante disso, então, é melhor que o indivíduo não case. Aí, Paulo vai falar isso, né? Que o celibato, o indivíduo não casar-se, é um dom. E nem todos estão aptos para esse dom. Por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque vai ser muito difícil o convívio se for o abandono só por relação sexual ilícita. Querido, queria dizer para você que talvez a minha fala agora pode ser uma fala assim, no mundo moderno, como diz, e eu já citei o filósofo moderno Zygmunt Bauman, que os relacionamentos são líquidos. Parece que é uma fala ultrapassada. Nós casamos também para sermos transformados. Isso mesmo. No relacionamento, no casamento, nós entendemos o que é amor, claramente. Por isso, a gente já falou sobre isso, que o Senhor vai dizer que o indivíduo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O casamento não pode ser desfeito por qualquer razão. Mas nós vivemos numa influência tão líquida de relacionamento, sabe, que se vai, que casamentos começam e acabam de forma inesperada. Infelizmente, aqueles que podem se tornar exemplos dentro da mídia, casam-se e se casam e abandonam e assim vai, mas não é esse o propósito de Deus. Não é esse o plano de Deus. Eu estou falando para você que está pensando em divorciar-se. E eu sempre digo assim: você já buscou todos os recursos que podem ser buscados para salvar? Você procurou ajuda profissional? Você tem buscado ajuda espiritual? Não desista antes de cumprir o seu papel. O Senhor é capaz de transformar. O Senhor é capaz de resgatar. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe os efeitos negativos que um divórcio pode trazer para a sua casa, para a sua família. Eu quero orar por você nesse momento. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Se alguém está passando por um relacionamento com dificuldades e tem pensado no divórcio, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor atue no coração deste, que ele busque ajuda e esse casamento seja restabelecido. Eu clamo por isso, meu Deus, que o Senhor realize um milagre em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Não esqueça de pedir sua revista aqui. Nossa lição número 10 vai te dar orientações, sugestões sobre este tema. A gente se encontra amanhã em mais uma Escola Bíblica. Tchau.